Salve, salve galera, pra quem não me conhece, sou Rafael Garcia, sejam muito bem-vindos ao canal. Pra você que já é inscrito, tamo junto galera, fechou? Só curtir aqui o vídeo. Pra você que ainda não é inscrito, bora se inscrever no canal, não paga nada e vocês vão pegar sempre os conteúdos automotivos em primeira mão, fechou? Galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo bem interessante, um vídeo que eu fiz com o meu Gol suspensão a ar, quanto que eu gastei no Gol suspensão a ar. Tá? Quanto que gasta, no caso, para montar um carro suspensão a ar. Hoje eu vou trazer para vocês, galera, quanto que gasta para montar um carro suspensão fixa, tá? É um vídeo muito pedido aqui no canal, tanto no meu Instagram também. Para quem não me segue no Instagram, galera, meu Instagram é Rafa_Garcia com 2 R's, fechou? Só seguir lá que vocês vão acompanhar muito conteúdo legal também, fechou? Então bora pro vídeo, galera. Galera, muitos de vocês já sabem, quem me acompanha aqui no canal já sabe que esse Golf é meu. É um Sportline preto, teto solar, aro 20, suspensão fixa, kit tudão. Tem muitos vídeos dele aí no canal já, tá galera? E recentemente eu fiz um vídeo do meu Gol Bola. Quanto que gasta para montar um carro suspensão a ar. Então ele tá aí no canal também, tá galera? Tá aí embaixo, se vocês procurarem vocês vão achar. E hoje eu vou trazer pra vocês quanto que gasta pra montar um carro suspensão fixa, fechou? Então bora pro vídeo. Então bora ao que interessa, certo galera? Vamos lá. Vou começar pelo kit da suspensão. Galera, um kit de suspensão fixa hoje em dia tá em média, eu falo ano de 2022, tá galera? O kit da suspensão fixa vocês vão pagar em média de 750 até 1.200, dependendo do lugar. Dependendo da suspensão fixa que você vai usar, se é uma fixa slim com aquela mola mais fina, ou se é uma fixa padrão, enfim. Vocês vão pagar essa média de R$ 750 a 1.200 na suspensão fixa, tá? Galera, onde eu quero chegar com vocês? O que acontece? A suspensão fixa é igual a suspensão a ar que eu contei no outro vídeo. Na altura que a gente anda, não é só chegar, pôr uma suspensão a ar e tchau. Chegar, comprar uma suspensão fixa, pum, R$ 1.000 montei esse carro. Não, galera, o que acontece? Esses carros aqui são montados fora do padrão. Então assim, você comprar uma suspensão fixa padrão de R$ 1.000 e colocar nesse carro, ele não vai ficar desse jeito. Por quê? Porque o carro tem alguns serviços a mais do que a suspensão para poder rodar desse jeito, tá galera? Então assim, não é só simplesmente você pegar, comprei uma suspensão fixa, paguei R$ 900, coloquei e vai ficar dessa altura com conforto. Não, vou explicar para vocês agora. O que acontece, galera? A suspensão fixa, vamos supor que vocês pagaram R$ 1.000, certo? Ok. Mas eu quero deixar dessa altura aqui. O que eu tenho que fazer, Rafa? Então vamos lá. Suspensão fixa R$ 1.000, a média, tá? Igual eu falei pra vocês. A traseira para rodar dessa altura com conforto, galera, tem que fazer a ponta de eixo. O que é a ponta de eixo? Como vocês já sabem, desloca o eixo, faz a solda ou parafusa, o eixo correr para trás, pro carro aqui baixar reto e trabalhar com uma mola muito grande. Ali trabalha praticamente com uma mola original e a altura que tá. Então ele tem mais conforto. Galera, uma ponta de eixo desse carro aqui, eu não lembro quanto que eu paguei, mas vocês vão pagar na média aí uns R$ 450 a uns 650 para fazer uma ponta de eixo na traseira, tá galera? Então aí vocês podem colocar os 1.000 da suspensão, mais uns 600, 500 reais da ponta de eixo. Não sei exatamente quanto que tá, então tô falando para vocês uma média, fechou? Então para ficar dessa altura precisa da ponta de eixo. Certo, galera? Vamos pra frente. Dianteira, galera. Quem tem Volkswagen aí sabe. Vai baixar a dianteira, tem que fazer o cortezinho na longarina. Não tem jeito, tá, galera? O carro não vai baixar desse jeito, galera, se você só colocar a suspensão. Então a gente faz aquele cortezinho na longarina, certo? O carro, pro eixo trabalhar certinho ali, ó, né? E não ter a dor de cabeça. Galera, eu vou contar pra vocês esse carro aqui, quanto eu gastei aproximadamente, tá? Tem carros meus que eu montei fixo, eu gastei muito mais que esse. Pra vocês terem uma noção, esse carro aqui não tem nem levantamento de mecânica, nem agregado, não tem caixa de roda feita. Esse carro aqui tá um kit mais básico, que é a ponta de eixo, suspensão fixa, longarina feita, certo? Os amortecedorzinho pequenininho. Longarina, galera, vamos lá. A longarina desse carro aqui... Então é isso aí, galera, tem que fazer a longarina, não tem jeito. A longarina é igual eu te falei, os bracinhos que fica batendo na carroceria. A gente faz aquele corte pra trabalhar tranquilo, né? Tá ventando um pouco aqui hoje, por isso que eu tô dando umas pausas. Então se vocês verem umas paradas aí é por causa disso. Tá ventando, tem hora que eu dou uma travadinha.
Então é isso aí, galera. Pra fazer a longarina desse carro aqui, vocês vão gastar em média R$350. Lembrando, galera, que se eu não me engano, o Golf só faz do lado de lá, né? Então é 350. Se for erguer agregado, mecânica, essas... Lembrando, tá, galera? Esse carro aqui, ó, não tem mecânica erguida. Então ele só tem um corte da longarina do lado de lá que eu gastei R$350, se eu não me engano, na época. Mas se eu for erguer mecânica desse carro, que é motor, câmbio, né? Vou gastar mais ou menos uns R$500, que aí no caso o eixo vai trabalhar mais reto, né? A mocinética vai trabalhar mais reta. Mas esse carro pra mim, galera, não tá estralando a mocinética, então não vou erguer mecânica dele não, tá? Acho que é o primeiro carro meu que eu não ergo mecânica. Por isso que eu falei pra vocês que é o mais básico, entre aspas, de modificação esse carro aqui. Não precisou de muita coisa não. Mas se eu erguer motor, câmbio e agregado desse carro aqui, pode colocar mais R$700 pra fazer esse serviço todo, tá, galera? Esse carro aqui, galera, não tem caixa de roda feita. Então se for fazer caixa de roda desse carro aqui, galera, a dianteira deve estar uns R$2.000 e a traseira uns R$1.500, R$1.200. Então mais ou menos é esses valores aí, tá, galera? Então esse carro aqui, como vocês sabem, é um trampo mais básico. Então a suspensão fixa, ponta de eixo e longarina feita na frente. Então esse carro aqui, galera, eu gastei, vamos fazer as contas? Vamos se dizer que eu gastei, eu não lembro certinho a suspensão, mas eu acho que nessa suspensão aqui eu devo ter gastado R$1.000 na fixa dele. Então 1.000 de suspensão, R$400 de ponta de eixo, 1.400, com 350 de longarina, 1.400, 1.750, certo, galera? Com 350 é isso aí. 1.750 eu gastei para montar esse carro, tá, galera? Em parte de suspensão, 1.750. Tinha que fazer mais coisa? Tinha, galera. Vamos lá. Para esse carro rodar mais tranquilo, tanto a frente quanto a traseira, a gente tinha que fazer as caixas de roda, para ele rodar mais tranquilo, até para dar mais um golinho na altura. Se fosse fazer as caixas de roda, então 1.750. Vamos por 1.000 a traseira, 2.750. Com 2 na caixa de roda dianteira, 4.750. Se a gente fosse erguer agregado, motor e câmbio, ia dar mais uns 700. Galera, esse carro aqui, ó, pra montar ele de suspensão fixa, a gente ia gastar uns R$6.000 se fosse fazer tudo, tá, galera? Não falei ainda pra vocês de chapa. Meu carro não é chapeado, mas se fosse pôr a chapa nesse carro aqui, eu falo só de assoalho e tanque, não tô falando da parte da frente, tá, galera? Se for fazer ali, ó, só a chapa no assoalho e tanque, pode pôr aí mais uns 1.500. Galera, vamos lá. Um Golf desse aqui pra montar de aro 20, se você fosse fazer todo o serviço nele, todos os trampos, tudo, você ia gastar uns 7, tá, galera? De suspensão fixa. Não falei valores de roda e pneu, tá, galera? De roda e pneu aqui, se eu não me engano, cada pneu desse, galera, já tá quase 1.000 em 2022 aqui em São Paulo, tá? Eu falo preços... Eu tô falando preços próximos, tá, galera? Não tô falando preços exatos, porque sempre tá mudando. Mas se eu não me engano, esse pneu... O pneu que eu uso, galera, é o 215 3020 Nankang. Ele tá quase R$1.000. Vamos colocar R$1.000. Então, R$4.000 de pneu. Essas rodas devem estar 5, uns 4 e pouquinho. Ou seja, galera, uns 10.000 de roda deve ter uns 9. Põe 9.000 de rodas. Com 7 para montar o carro. De suspensão e roda, no caso, se fosse fazer o trampo completo, seriam uns 15, 16 mil reais. 16 mil, né, galera? Para montar um Golf desse daqui. Lembrando, galera, meu carro não tem todos os trampos feitos, tá? Não tem. Meu carro é uma suspensão fixa, ponta de eixo, longarina e tchau. Mas teria que fazer chapeamento, caixa de roda, erguer mecânica, que eu acho muito essencial. A chapa eu nem ligo tanto, galera, porque como o carro tá de 20, não é um carro que traçalha muito no chão não, tá? É um carro bem tranquilo. Esse carro aqui, galera, ele também tem máscara negra com seta laranja, que tem uns valores a mais também, né? É um detalhezinho a mais. Porém, como não é o assunto do vídeo, né? Mas é essa média aí, galera. Então, para montar um carro suspensão fixa com todos os serviços feitos em 2022, não tô falando acessórios, tá? Tô falando somente para montar o carro. Vocês vão gastar em média de 7 mil reais, tá, galera? Para montar um carro suspensão fixa. Lembrando, tá, galera? Se você for querer andar baixão, se você falar, não, eu quero andar... Quanto mais baixo, galera, essa é a realidade. Quanto mais baixo você for andar, mais você vai gastar, tá, galera?
de chapa, que é a segurança também, né? Chapa, os trampos tudo feito aí. Mas esse carro aqui, igual eu falei pra vocês, eu gastei 1.000 e pouquinho. Contei aí no vídeo, porque eu não fiz todos os trampos nele. Mas o valor é... Então é isso aí, galera. Consegui trazer pra vocês aqui mais ou menos quanto que gasta um carro suspensão fixa. Galera, hoje foi meio difícil pra gravar aqui, eu tive muitas pausas, tá ventando muito. Então assim, a gente perde até um pouco do raciocínio quando bate um vento muito forte. A gente tem que ficar pausando tudo. Galera, varia de carro para carro a altura que você quer andar. Igual eu falei, quanto mais baixo você andar, mais você vai gastar de suspensão fixa. Então a média para você montar um carro é essa, igual eu falei para vocês, e varia de carro para carro. Galera, o Golf, eu não achei que é um carro chato de baixar, é um carro muito bom de baixar. Não precisa ficar erguendo... Pra mim eu não precisei erguer mecânica, tá, galera? Até hoje, um ano com o carro montado, nunca estralou uma mocinética desse carro. Então assim, acredito que pra você deixar dessa altura aí, galera, você tem nas 20... Lógico, os pneus 205 ou 215 é o máximo para essa altura, 205, 30-20 ou 215, 30-20. Acredito que hoje em dia em uns 1.700 você monta um carro, tá, galera? Golf. Quem lembra da Locker que eu tinha? Aquela Palican de Adventure Locker azul. Aquele carro, galera, como não é muitos carros que tem daquele montados, ela foi uma das primeiras, vamos dizer assim. Aquele carro lá, galera, de suspensão fixa, foi gasto quase 12 ou mais de 12, alguma coisa. 12 mil reais para montar carro suspensão fixa, galera. Conheço muita gente que anda abaixo ao extremo aí de fixa, já gastou mais de 10 mil fácil, galera. Passa, fácil. Porque é muitos trampos, igual eu falei pra vocês. Chapeamento ficou muito caro, a chapa ficou muito cara. Então assim, galera, o Golf eu achei um carro barato, né? Nem 2 mil reais você gasta de modificação nele. Claro que se você for fazer para baixar mais, você vai gastar mais. Mas assim, a Locker, pra você ter noção, galera, mais de 10 mil reais foi gasto para montar ela de suspensão fixa. Saveiro Cross é caro demais também, galera. Então assim, depende muito do carro, né, galera? Igual eu falei pra vocês. A Locker, o meu Corsa, aquele Corsa sedã que eu tinha um Corsa frente montana sedã, galera. Montei de 18. Fui fazendo aos pouquinhos. Cada 3 meses fazia uma coisa, fiz caixa de roda naquele carro. Aquele carro era suspensão fixa, tá, galera? Não tô falando de acessórios, só tô falando quanto eu gastei de modificação, de suspensão, modificação, fora a roda. Aquele Corsa, se eu não me engano, eu gastei mais de 6 nele, galera. 6 nele. A Locker não fui eu que montei totalmente, eu já peguei ela baixa, só fiz umas melhorias, mas o antigo dono me mostrou, gastou mais de 12. Então assim, vai de carro pra carro, né, galera? O Golf aqui, bem tranquilo, de aro 20. Eu acredito que carro de aro 20 é mais barato, né, pra montar. Porque não é um carro que vai ficar cacetando muito no chão, né, galera? É um carro que roda bem tranquilo. Então é isso aí, galera. Pedi pra vocês já curtir, compartilhar, se inscreverem no canal. O vento que eu tô falando pra vocês hoje tá difícil, hein? Então curta, compartilha, se inscreva no canal pra dar aquela força, fechou? Até o próximo vídeo, valeu!